Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, graça e paz. 5 minutinhos para a gente começar a orar, iniciar aí essa oração e palavra pelo Facebook, tá ok? 5 minutinhos, a gente já está começando, só terminando aqui. Fica aí, não sai daí, vai dando um amém, vai dando joinha, dando um positivo aí para a gente começar então. Vou começar aqui. Pediu o que pra gente comer? Você não comeu? Bom, então, mais uma vez aí, boa noite a todo mundo, graça e paz. Vamos iniciar, vamos orar a Deus para que nós possamos começar é, essa oração com palavra, para que possamos fazer uma corrente de oração positiva para esse momento ao qual nós estamos passando. Então eu te convido a você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento, você que pode. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai, meu Senhor da glória, graças te damos, Senhor, nessa noite, nós te louvamos. Senhor, nós entramos na tua presença, Pai querido, Pai amado, para buscar a tua face, Senhor, em momentos de adversidade, momentos de extrema dificuldade. Senhor, as notícias não são boas, as notícias que chegam é que as coisas tendem a piorar, mas buscando em Ti, Senhor, um escape, um livramento, nós queremos, Senhor, entregar tudo isso nas Tuas mãos e dizer que confiamos em Ti, dizer, Senhor, que nós dependemos de Ti, Senhor, e por isso eu quero apresentar cada vida que está agora comigo em oração. Quero apresentar, Senhor, cada família que está representada nesse momento, nesse ato de oração com palavra. Senhor, eu quero te apresentar, Pai querido, o nosso Rio de Janeiro nas tuas mãos, o Brasil. Senhor, que tu possa jogar por terra, Senhor, todo o intuito político, Senhor, sobre essa situação e que possa prevalecer, Pai querido, as pessoas. Senhor, eu entrego também nas tuas mãos e apresento, Deus querido, Deus amado, os moradores de rua, Senhor. Aleluia, os idosos que moram na rua, que não tem nenhum tipo de assistência médica, que não tem acesso, Senhor, à saúde, que não tem acesso à higiene. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai querido, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas. Tu és um Deus poderoso, Senhor, e Tu podes livrar. Por isso, Deus querido, Deus amado, Senhor, tenha compaixão de nós, Pai querido, nessa situação. Senhor, entra com a Tua providência nessa situação, ó Deus querido, Deus amado. Manifeste o Teu poder, a Tua glória sobre tudo isso que está acontecendo.
Senhor, nos mostre uma saída, nos dê o livramento, nos dê o escape. Aleluia, que o Senhor possa nos encorajar, Senhor. Que o Senhor possa nos dar tranquilidade, Senhor, para passar por tudo isso. Senhor, vai tomando, Pai querido, todos aqueles que estão agora nessa corrente de oração comigo, Pai querido, todas as igrejas. Eu quero te apresentar, Senhor, aleluia, o bairro de Bangu nas tuas mãos, Realengo, Senador Camará. Quero te apresentar, Senhor, Sulacap, Vila Valqueire, te apresentar todo o Rio 2 nas tuas mãos, os colaboradores que estão de serviço agora, Senhor, que não podem, Pai querido, ir para casa, estão cumprindo o seu dever. Senhor, toma todos os colaboradores de segurança do Rio 2 agora nas tuas mãos, ó Deus querido, Deus amado. Vai livrando, Senhor, vai tomando a família de cada um deles, Senhor, nas tuas mãos nessa noite, cada filho, cada esposa, Senhor, aleluia, que está em casa, o marido está trabalhando, Senhor. Muitos não queriam nem ir para o trabalho, mas o compromisso, a necessidade, Senhor, é tão forte, aleluia, que estão lá expostos, Pai querido. A própria sorte, aleluia. Eu quero te entregar, Senhor, cada profissão, Senhor, que nesse momento não pode também ir para casa, cada médico, enfermeiro, maqueiro, Senhor, cada profissional de saúde, de segurança, aleluia, os profissionais que trabalham na Colurbe, Senhor, que estão trabalhando, recolhendo o lixo nas ruas, ó Deus amado, Deus querido. Senhor, os comerciantes que estão com as portas abertas, Pai querido, os que trabalham com transporte, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, nos guarde, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, nos faça passar por tudo isso, Senhor, aleluia, com muita sobriedade, com muita temperança, Senhor, com muita sabedoria, aleluia, nos livre, Senhor, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Glória a Deus. Meus amigos, as notícias, né, como eu orei, não são muito boas. Segundo as autoridades, haverá um pico, né, dessa doença chamada coronavírus, que se inicia agora, do dia 25 e vai até meados de abril, final de abril. Então, muita coisa está para acontecer. Mas nós temos que procurar manter a nossa tranquilidade, a nossa calma, né? Buscar em oração, né? Buscar a Deus, para que o Senhor possa nos livrar, né, de tudo isso, ou que Ele possa nos fazer passar por essas coisas e aprender um pouco mais, né? Sair mais forte de toda essa situação. Recebi aqui um informe de que o prefeito Marcelo Crivella vai determinar o fechamento dos comércios, né? E aí você imagina a situação se isso acontecer de verdade, né? Como é que vai ficar, como é que nós vamos estar em quarentena sem ter onde comprar as coisas, né? Complicado, vai ser complicado. Então, assim, se isso acontecer, o preço das coisas tende a subir, né? O dinheiro certamente já acabou, dia 22, dificilmente a gente tem mais reserva, né? Mas, enfim, vamos à palavra de Deus, né? Vamos orar e vamos buscar na palavra de Deus, né, o escape, o livramento para essas coisas. Eu separei algo da parte de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 4, a partir do verso 45, que diz assim: naquele dia, já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo, melhor dizendo, a multidão, entraram no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, enchendo o mesmo de água. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, sobre um travesseiro. Eles os despertaram: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E o vento se aquietou,
e fez-se bonança. Então lhes disse: por que temeis? Ainda não tens fé? E eles, cheios de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, meus amados irmãos, esse texto é um texto muito lindo, um texto muito interessante, né? Porque era a rotina de Jesus percorrer toda a Galiléia, era a rotina de Jesus ensinar, curar, né? Jesus ele pregava, né, o evangelho junto aos seus discípulos, né, de cidade em cidade. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia, né, parece que Jesus queria ensinar algo diferente para os discípulos. Ao invés de descansar, né, depois de um dia de trabalho, Jesus fala: passemos para a outra margem. E aí no verso 35, a palavra do Senhor diz: assim entrando no barco, e as águas do mar da Galileia remaram em direção à cidade de Gadara, né? Então ali os discípulos entram e estão obedecendo a Jesus. Só que Jesus ele adormece dentro desse barco. A Bíblia diz que ele se deita sobre um travesseiro. E o que acontece nesse meio tempo, né? O que acontece nessa situação? Se levanta uma grande tempestade, né? Então é como se nós fôssemos os discípulos daquela época, né? E estivéssemos ali, sabe, levando a nossa vida, e Jesus fala: olha, vai para o outro lado, e a gente vai por ir, né? Simplesmente cumprindo ali a mesmice. E de repente se levanta uma grande multidão, e a multidão uma grande tempestade, melhor dizendo, e a tempestade que se levanta agora, né, para esses discípulos no barco, é uma tempestade que o barco começa a balançar muito fortemente, a ponto de o barco vai virar. E o que se levantou sobre nós, que tirou a nossa rotina, é essa doença que nos enclausurou dentro de casa. Então essa palavra ela vai nos dar algumas lições, né? A tempestade estava assolando o barco enquanto Jesus dormia. Aí a gente vai ver algumas atitudes no meio da tempestade que os discípulos há 2.500 anos atrás ou 3.000 anos atrás tiveram, e atitudes que nós podemos ter hoje, que vamos ter hoje e que não devemos ter. Os discípulos gritaram: mestre, não te importa que perecemos? Muitos de nós estamos assim nesse momento. Muitos de nós estamos também falando: Senhor, o Senhor vai deixar a gente morrer? Muitos crentes estão se achando melhor do que outras pessoas, estão dizendo: Senhor, nós andávamos de terno, Bíblia debaixo do braço, Senhor, nós frequentávamos igreja, o Senhor vai deixar a gente ser contaminado por essa doença? Os discípulos falaram: mestre, não te importa que perecemos? Com isso, os discípulos cometeram alguns erros. Quando eles falam isso para Jesus, né, primeira coisa, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Nós não podemos esquecer que em toda essa situação que está acontecendo, Jesus está no barco da nossa vida. Jesus ainda está conosco. Ele não nos deixou só. Ele, quando ascendeu aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei só. Eu vos enviarei o outro Consolador. E este, quando vier, o convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Meu irmão, nós não estamos sós. Nós não iremos passar por isso sozinhos. O Senhor não virou as costas para nós. O Senhor não recolheu os braços dele das nossas vidas. A mão dele não saiu de sobre nós. Confie em Jesus, por mais difícil que possa parecer. Continue a confiar no nosso Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, para quem conhece a história, eles não temeram a fornalha. Sabe por quê? Porque eles tinham a certeza que Deus estaria com eles naquela situação. Caminharam para a morte, mas com a convicção de que encontrariam a vida. E a vida foi manifesta dentro do fogo. Nenhum deles sofreu dano nenhum. Nenhum deles foi acometido pela chama. O Senhor os livrou. Deus
ele se manifesta nessas situações. Então essa é a oportunidade de Deus se manifestar nas nossas vidas através desse barco, desse vento, dessa tempestade que está sobre nossas vidas. É uma palavra de ânimo, mais uma palavra de ânimo que eu quero deixar para mim e para você, porque tudo que a gente está ouvindo é que vai piorar, é que vai ficar ruim, é que vai ficar pior. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a primeira coisa que os discípulos disseram: Senhor, não te importa que pereçamos. Não diga: Senhor, você vai deixar a gente morrer. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a vida por mim, achá-la-á. Aquele que perder a vida por Jesus e com Jesus, com certeza vai achar a vida eterna. Graça e paz, Valesca. Misael, que o Senhor nos guarde debaixo do seu pavilhão. Amém, Misael. Desse jeito aí mesmo. Então, Daniel também, ele não temeu as garras afiadas dos leões que estavam famintos quando ele foi jogado na cova dos leões. Daniel também, ele tinha a convicção de que Deus estaria com ele naquela situação. Nós é que temos essa mania de achar que só a gente que passa por dificuldade. A Bíblia, ela está aqui e está exposta na palavra do Senhor várias histórias de homens que passaram por situações muito pior do que a nossa. Perseguições, homens que foram mortos de maneira, sabe, ridicularizados, outros até de forma muito agressiva. E a Bíblia, ela não é um livro de histórias contadas, não. A Bíblia é um livro de promessa. E tudo que está aqui é a promessa de Deus para a nossa vida. Deus ainda tem a promessa dele guardada para mim e para você. O Senhor, ele está vendo tudo isso e ele vai nos livrar em nome de Jesus de tudo isso. Muitas coisas acontecerão, mas o Senhor não nos abandonou. Nós não estamos no meio da tempestade sozinhos no barco, não. O Senhor está dentro do barco. E a Bíblia diz que o Senhor estava dormindo no seu travesseiro. A segunda coisa, né? Eles valorizaram mais a tempestade do que a Deus. Então, primeira coisa que os discípulos fizeram, o primeiro erro, vamos colocar assim, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Segunda coisa, valorizaram mais a tempestade do que a Deus. Meu irmão, o coronavírus não é maior do que Deus. O coronavírus, ele não chega a 0,0000001% do poder de Deus sobre todas as coisas. Os discípulos, né, eles tiveram muito medo do vento e das ondas e ignoraram o Jesus que estava dormindo dentro do barco com eles. E repito, eles disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Mas se eles perecessem, Jesus ia perecer junto com eles. Jesus também estava no barco. Então, meu irmão, que nós não venhamos valorizar mais as dificuldades do que a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A terceira coisa, o terceiro erro que os discípulos cometeram e que nós não devemos cometer, eles ainda não conheciam a Jesus. Os discípulos não sabiam quem era Jesus, porque eles falam assim: quem é este? Depois que Jesus manifesta a sua glória e acalma a tempestade, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse momento, há muitas pessoas que não sabem o que fazer. E pior, muitos crentes que não sabem o que fazer, não sabem nem a quem orar e como orar. Nós não podemos cometer esse erro. Nós temos que saber quem é o nosso Salvador. Jó falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Jó, quando eu falei aqui no último encontro, né? Jó, ele perdeu tudo, irmão. Perdeu família, riqueza, perdeu dignidade, status sociais, perdeu tudo. Mas em um momento ele blasfemou contra Deus, ele deixou de acreditar que Deus ia socorrê-lo, porque ele declara isso: eu sei que o meu Redentor vive, que ele se levantará em meu favor. Eu quero também separar aqui para o final um texto, rapidamente. E ainda para
Eu vou ler uma história para vocês, interessante, que eu falei ontem com o seu Xisto. Uma história que muitos conhecem. Eu quero deixar também essa história como algo positivo para a gente, né? Oi, Dona Graça. A paz, tudo bem, Dona Graça? Seja bem-vinda mais uma vez. O que nós podemos aplicar nessa breve passagem? Que Jesus, ele estava deitado na polpa do barco, né? E isso tem um grande significado, porque a polpa do barco é o lugar da direção do barco, né? Aonde o timão aponta, a polpa ela vai, não é isso? À frente do barco, Jesus estava deitado ali. Significa que Jesus, mesmo dormindo, ele continua na direção do barco. Jesus continua na direção das nossas vidas. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Mas o Senhor, ele irá manifestar a glória dele em toda essa situação. Deixa eu buscar aqui rapidinho essa breve história. Achei. Ontem eu falava com o seu Xisto Matos, sobre uma palavra chamada resiliência. Tá? Resiliência. Nós teremos que nos adaptar. Misael, que não fiquemos presos o dia todo nas más notícias da mídia, mas que possamos semear nosso tempo no reino, orando, lendo a palavra, louvando o nome do Senhor, pois tudo está no seu controle. Com certeza, Misael, com certeza. Eu tenho dito, eu parei de ver reportagem. Parei de ver, porque ver a reportagem, cara, é só notícia ruim. E eles estão repetitivos, eles estão falando a mesma coisa. A mesma coisa, como se alguém ficar buzinando no teu ouvido a mesma coisa, você vai acabar tomando aquilo para si. E você vai dormir e acordar com aquilo, você vai sonhar com aquilo. Então, se cerque de outras coisas, se cerque de coisas positivas. Faça o que estão pedindo para fazer. A partir de amanhã, principalmente, que vai haver um colapso no sistema de saúde do Brasil. Fique mais dentro de casa, não saia. Sabe? Mas não entre em desespero. Não entre em desespero. Não ache que Jesus te abandonou. Tá? E essa palavra, resiliência. Essa palavra resiliência, ela fala, né? Que... cadê? Vou buscar aqui rapidinho um significado melhor. Deixa eu ver um bom significado. Só para a gente para entrar naquilo que eu quero falar. Capacidade de quem se adapta às intempéries e alterações ou infortúnios. Perfeito essa, tá? Tendência natural de se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Resiliência. Então guarda isso. Capacidade de quem se adapta aos intempéries. Resiliência. Sabe quem aplica resiliência, meu irmão? Tem uma história, né, que fala da águia. Ô, seu Xisto, boa noite. Boa noite, seu Xisto. Eu estou aqui citando o nosso bate-papo de ontem. Eu trouxe um texto que está no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 em diante, quando Jesus está dormindo no barco, né, e que os discípulos falam para Jesus dormindo, gritam, começam a ver que o barco vai afundar no meio da tempestade, e eles falam: mestre, não te importa que perecemos? Né? Então eu estou dizendo aqui, fazendo rapidamente um resumo, que o Senhor não nos abandonou, Ele continua no barco, Ele está na polpa do barco, ou seja, a direção é dele, né? Que nós não podemos olhar mais para o problema do que para Deus. Deus é muito maior do que qualquer problema. Aí eu estou aqui já no meio falando sobre resiliência, que é o que todo mundo vai ter agora que aplicar na sua vida, resiliência, né? Que uma das definições boas de resiliência é a capacidade de quem se adapta a intempéries, às alterações ou infortúnios. Tendência natural de se recuperar ou superar com facilidade dos problemas que aparecem. Resiliência. E aí eu cito, né, a história da águia real, né, aquela águia real americana. Né? Vou ler para você. A ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos, essa águia. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar
uma séria e difícil decisão, né? Aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis, não conseguem mais agarrar as presas das quais ela se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura das suas penas, estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a Jovem Águia lançou o seu primeiro voo. Hoje, para a experiente águia, voar é difícil. E aí, nessa situação, ela tem duas decisões ou duas alternativas. Deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Eu estou falando de um animal irracional, que quando chega à idade de 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós não estamos ainda nos adaptando às decisões que precisamos tomar. Sabe, temos um senso de liberdade, vou onde eu quero, em qualquer lugar, a hora que eu quiser, mas agora a gente não pode mais. Nós estamos presos, mas presos para a nossa vida, para a nossa saúde. E nós temos raciocínio, nós temos leitura, nós temos raciocínio, nós podemos pensar. A águia não pensa. Instintivamente, ela vai escolher. Ou eu morro, ou eu passo por um processo. Esse processo consiste em voar, tá, até a montanha mais alta que ela pode achar, né, e se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro dos outros predadores, né, de onde para retornar ela necessite de dar voo firme ou pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa, preste atenção, a bater o seu bico na parede até conseguir quebrar e arrancar o seu próprio bico. Porque o seu bico já não é mais a ferramenta que ela precisa ter para poder caçar. Então ela, pancada com o próprio bico nessa parede, corajosamente. A dor que essa atitude acarreta é muito grande. Pacientemente, ela espera nascer um novo bico, ao qual irá lhe arrancar as suas velhas unhas. Ou seja, ela quebra o seu próprio bico. A águia, animal irracional. Ou eu morro, ou eu me renovo. Ou eu morro, ou eu aplico resiliência na minha vida. Vou aplicar resiliência na minha vida. Se meu bico não serve mais, eu bato com ele na parede até quebrar, até nascer outro. O processo dura 150 dias no mínimo. Quando esse bico cresce de novo, ela vai arrancar todas as suas unhas com o bico. Porque as suas unhas já não têm mais a função necessária para que ela possa caçar e viver. Com as novas unhas, ela começa a arrancar as velhas penas que a impede de voar. A águia, ela alcança voos muito altos. E aí, após 5 meses, está renascida. Processo doloroso que está acontecendo aqui. A gente está meio que resistente a passar por esse processo. Nós não queremos passar por esse processo. E isso está fazendo ser mais dolorido do que tem que ser. Na realidade, a gente tem que buscar uma alternativa dentro da nossa casa. A gente vai ter que se adaptar. Algumas decisões irão doer. Vai doer no bolso, vai doer no coração, algumas coisas que eu estou acostumado, eu vou ter que desacostumar. É o processo que a gente vai ter que passar. A gente vai ter que aplicar resiliência para que a gente possa, em nome de Jesus, superar tudo isso. Senão nós iremos ficar pelo caminho. Se a gente quiser levar uma vida normal, dentro da anormalidade, nós iremos perecer. Muitos irão morrer porque não querem aplicar resiliência. Querem viver normalmente numa situação que não é normal. Então, muitas vezes nas nossas vidas, temos que parar para refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Esse é o momento do processo de renovação de muitos países através de um vírus. Eu falei para o meu cunhado hoje, e vou repetir aqui. Antes eu fiz um vídeo, antes de entrar, eu disse que
o Senhor, né, Deus, é até engraçado, eu vou repetir que é engraçado. Deus é aquele motorista, lembra quando você ia para a praia? Tu lembra? Misael, né? Seu Xisto também passou um bom bocado, lembra assim. Seu Xisto não nasceu rico, não. Seu Xisto dormiu em rodoviária, entendeu? Não, seu Xisto sabe o que é ter privações. Então, lembra quando tu ia para a praia? Aqui na nossa Zona Oeste, tinha o 855, que subia ali pela Serra da Grota Funda, que não tinha um túnel não, gente. Era lá por cima, lotado. Aqui embaixo, o Sulacap era o 754 que você pegava para ir para a Barra da Tijuca, então para ir para Sepitiba, Dona Luísa, era o 870. Ônibus lotados, lotados. E muita gente no caminho, muita gente ainda para entrar. E aí, motorista, ó, lá em cima na Serra da Grota Funda, aquelas curvas, meu Deus do céu, botando pelo ladrão. O que o motorista fazia? Ó, dava aquelas catucadas no freio. E aí quando ele dava aquelas catucadas no freio, meu irmão, quem estava segurando, pô, se segurava ali em cima no ferro, quem estava sem segurar caía por cima dos outros, e a gente olhava, ô motorista seu, xingava, ô rapaz, velho, não era assim? E o motorista lá da frente, sabe, lembra o que ele falava? Tá tranquilo, só tô dando uma ajeitada nos bonecos. Não era isso que ele falava? O abençoado? O abençoado não falava isso, estava dando uma sacudida nos bonecos? Jesus é o motorista do ônibus da nossa vida. E Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar. Está dando uma ajeitada porque ainda tem muita gente para entrar nesse ônibus que leva até a salvação. Jesus, ele está como esse motorista. E sabe, irmãos, interessante é que esse vírus veio para colocar as coisas na sua ordem natural. Por quê? A ordem que Deus queria para nossas vidas é que fosse Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então era Deus, tá? Família, igreja, tá? Essa era a ordem, Deus, família e igreja. Como é que estava? Minhas conquistas pessoais, eu. O próximo sou eu. Minha família também estava, ó. E Deus nem aparecia nesse plano. Para grande parte da sociedade, o Senhor, Deus, não aparecia nesse plano. E como é que está agora? Como é que está agora? Eu vou repetir o que eu falei na sexta-feira. Como é que está a situação agora? Todo mundo aqui, Deus, todo mundo, Deus. E ó, preso dentro de casa com quem? Com o meu trabalho? Com meus amigos? Com quem? Com quem? Com a minha família. Deus, ele, através desse vírus, trouxe ordem àquilo que estava faltando ordem. Deus e família. Deus e família. Só sobrou, ou melhor se dizendo, sobrou tudo isso. Sobrou Deus e sobrou a família. E muitas famílias irão se desfazer por total incompatibilidade. Famílias que nem se falavam, agora vão ter que se falar, e quando se falar vai ter briga. Esse ano na nossa igreja é o ano da restauração. E reconstruir é muito pior, muito mais dificultoso do que construir, porque você do nada você constrói. Agora, como é que você reconstrói o que já está construído? Como é que você faz em cima do que já está feito? Então, meu irmão, de forma hoje breve, eu não vou me alongar, tá? De forma breve, eu quero deixar essa reflexão no meu e no teu coração. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Deus, família, e aí Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, família e as demais coisas vai ficando para depois. Não é mais necessário. Não é mais prioridade, melhor dizendo. Não é mais prioridade. A prioridade passou a ser Deus. Então que nós venhamos buscar a Deus nesse dia, nessa situação. Que nós venhamos pegar esse exemplo de Marcos capítulo 4, do verso 35 em diante até o 41. Que uma grande tempestade se deu sobre a vida dos discípulos. Uma grande tempestade se deu sobre nossas vidas, meu amigo, meu irmão. E essa tempestade tem um nome chamado Covid-25, Covid-19, coronavírus. E esse vírus ele está assolando toda a Terra, ou grande parte dela.
E as notícias que estão para chegar agora tendem a piorar, porque agora é que vai vir o ápice dessa situação. Funciona assim, ó. Tá todo mundo normal, só que tem um monte de gente contaminada que só vai manifestar a doença daqui a uma semana. E aí vai aumentar. Infelizmente, vai faltar leito nos hospitais. Pessoas estarão desesperadas. E eu oro a Deus para que nós não estejamos no meio dessas pessoas, que o Senhor possa nos guardar. Não que eu queira que outras pessoas se contaminem, não. Mas eu quero que ninguém se contamine, que eu, na verdade, que eu quero. E que o Senhor possa guardar a tua casa, que o Senhor possa guardar a minha casa. Eu estava aqui muito preocupado hoje, que a minha esposa tem bronquite, tem vários problemas respiratórios. Eu orando a Deus, falando assim, Senhor, livra em nome de Jesus. Porque não tem como passar. De verdade, nos guardar. A palavra do Senhor diz que Deus manda um anjo no Egito e fala assim, ó, é para espargir o sangue de cordeiro na sua porta. Tranquem a porta e não saiam dentro de casa, porque o anjo da morte vai passar. Meu Deus, isso é muito profundo. É como se Deus estivesse falando assim, ó, fique em casa, porque o anjo da morte vai passar. E aquele que for pego lá de fora vai ser contaminado. E aí, se for contaminado, vai trazer a doença para dentro de casa. Vai trazer a doença para dentro de casa. Aí o anjo da morte que está lá fora vai passar a atuar dentro da nossa casa. Meu Deus do céu, que o Senhor possa repreender isso nessa noite, em nome de Jesus. Então como é que eu não trago isso que está lá fora para dentro? Fique em casa, meu irmão, fique em casa. Ou se tiver que sair, saia um só. Não estamos em condições de ficar na rua. Tome cuidado. E o cuidado não só por você, mas principalmente pelo teu parente, pelos aqueles que são portadores de doenças e de idade. Então que Deus possa nos abençoar nessa noite. Amém? Eu disse que seria breve nessa noite. Tá? Vamos orar então agora para terminar. Porque a Bíblia diz que também não é por muito falar. Não adianta ficar aqui falando 1 hora e meia. Às vezes uma reflexão rápida, ela surte até muito mais efeito. Tá? Então vamos orar nessa noite para que Deus possa, em nome de Jesus, continuar sobre nossas vidas. Amém? Você que puder, ore comigo, em nome de Jesus. Deus poderoso e amado, soberano, glorificado e exaltado seja o teu santo nome nessa noite, Senhor. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, clamar a Ti, Senhor, mais uma vez, pela minha casa, Senhor, pela minha família. Deus poderoso, livra, Senhor, a minha casa desta situação. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa... Chinelinho. Que o Senhor possa... Leva para o chuveiro para lavar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu filho que chegou aqui, perdão. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardar a nossa casa, a nossa família, Senhor. Toma a vida, Senhor, de cada um que está comigo aqui nesse momento. Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós, Senhor. Nos abençoe, Pai querido. Nos guarde, Senhor. Que os dias que estão por vir, Pai querido, que não nos traga desespero, Senhor. Mas que nós possamos entender todo o processo que irá acontecer. E que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos livrar, nos guardar, nos proteger, Senhor. Toma mais uma vez cada trabalhador está em todos os postos de trabalho do Rio 2, Senhor. Toma o dia de amanhã também no Rio 2. Toma, Senhor, o conselho. Toma a vida do seu Chifre, do seu João Luiz, do seu Fernando, de todos os conselheiros, moradores. Toma a saúde espiritual, Senhor, da minha igreja, dos pastores, Adriano e Lília, do pastor Marco e Aline, Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, toma cada irmão, cada amigo meu, Senhor, que me acompanha através dessa breve ministração pelo Facebook, e que o Senhor possa proteger a casa, a família, a saúde de cada um, Senhor. Esta oração que eu te faço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. É isso, meus irmãos. Deus te abençoe. É isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, tá? Cuidem dos seus avós, dos seus pais. Tomem cuidado e fiquem ligados. Evite sair de casa. Evite sair de casa para que você possa guardar a sua família. Tá bom? Graça e paz e que o Senhor te abençoe nesse dia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tá bom? Eu deixo sobre a tua vida a bênção apostólica que diz que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, meu amado irmão, minha amada irmã, não só hoje, mas para todo sempre, e que juntos digamos amém. Digita um amém aí, irmão.
Graça e paz. Fiquem com Deus. E até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã, 21 horas. Amanhã, 21 horas. Tá bom? Graça e paz. O hobby está aberto. O hobby está aberto, hein? Faz com banana, pai. Vou fazer. Só tem acho que 2 bananas ali só. É só amassar com canela. Vou fazer.